Graça e paz, amados. Gênesis 28:15 diz assim: Eu estou contigo, te guardarei em todo lugar onde fores, e te reconduzirei a essa terra, porque não te deixarei, enquanto não cumprir tudo que eu prometi. Estamos falando sobre personagens marcantes, importantes das Escrituras. Nosso personagem de hoje é Jacó, um homem literalmente tocado por Deus. A característica mais marcante de Jacó é a sua natureza transformada. Ele tornou-se o pai de toda a nação israelita e viveu há aproximadamente 1950 anos antes de Cristo. O nome Jacó, que significa enganador ou trapaceiro, foi renomeado por Deus. Passou a se chamar Israel, que significa aquele que tem poder com Deus, ou príncipe de Deus. Abraão, Isaque e Jacó são 3 nomes citados juntos várias vezes na Bíblia, para designar os patriarcas, o povo escolhido por Deus, na linha da promessa de aliança que o Senhor fez a Abraão. Com o nascimento de Isaque, a promessa começou a cumprir e continuou a ser cumprida com Jacó. Por intermédio dos patriarcas, Deus estava formando de modo soberano o seu povo escolhido, conforme diz Romanos 9, o qual algum dia geraria aquele que derrotaria Satanás, o Messias, Jesus Cristo. Jacó viveu sua juventude como nômade na terra de Canaã com seus pais, Isaque e Rebeca, e seu irmão gêmeo, Esaú. No entanto, rivalidades, trapaças, problemas de convivência pessoal envolvendo Esaú o forçaram a fugir para um lugar chamado Harã, em busca de segurança junto à família de Rebeca, sua mãe. No período em que ficou fora, Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas, que lhe deram uma significativa quantidade de 12 filhos, meninos e uma menina. Estes formariam as 12 tribos da nação de Israel. Em Gênesis 25, Jacó negocia a primogenitura de Esaú. Nos tempos bíblicos, a primogenitura era muito importante. Quando o pai morria, o filho mais velho herdava 2 vezes mais do que os outros filhos e assumia a posição de autoridade como cabeça da família. E a história de Jacó, ela começa com seu irmão Esaú, voltando faminto de uma caçada. Jacó lhe propõe uma troca, o cozido que estava fazendo, pela bênção da primogenitura de Esaú. A aceitação imediata de Esaú mostra o pouco valor que a favorecida posição de primogenitura tinha para ele. O filho mais velho, que poderia assumir a posição de autoridade como cabeça da família. E essa história é uma história que nós, eu e você já conhecemos. E Jacó também deu pouca importância à sua integridade pessoal. A negociação não foi um compromisso, mas com certeza revela o coração e o caráter dos 2 irmãos. Jacó enganou seu irmão, porque Isaque, achando que ia morrer, decide dar a Esaú a bênção da primogenitura. Mas Rebeca queria a bênção para Jacó. O fato é que Rebeca orienta Jacó a se passar pelo irmão. Quando Isaque toma conhecimento do ocorrido, ele mantém a bênção e confirma a passagem da promessa da aliança para Jacó. Jacó vai ter um encontro com Deus no caminho de Harã, pois Esaú o odiou, decidiu matá-lo, e no caminho para Harã, fugindo de seu irmão, Jacó tem um encontro com Deus. Em sonhos, ele vê anjos subindo e descendo uma escada que liga o céu e a terra. E assombrado por essa visão, ele faz um voto a Deus. Esse é o início da crescente confiança de Jacó na presença e na proteção do Deus de seus pais. Jacó providencialmente encontra
Labão, seu tio, irmão de sua mãe, e concorda em trabalhar para ele por 7 anos pela mão de sua filha mais nova, Raquel. Porém, no dia do casamento, Labão, o enganador, troca as filhas e Jacó acaba se casando com a filha mais velha, de olhos baços, chamada Lia ou Leia, dependendo da sua tradução. Jacó então aceita trabalhar mais 7 anos para casar-se com Raquel, pois a amava. Lia e Raquel brigam durante o seu tempo de casamento e vida pelo amor e pela atenção de Jacó, chegando até mesmo a oferecer-lhes suas servas na esperança de, assim, gerarem mais filhos de Jacó. O resultado final dessa difícil história familiar são 12 filhos nascidos de 4 mulheres diferentes. Durante esse tempo, Jacó cuidou dos rebanhos de Labão. Deus abençoou cada esforço de Jacó, aumentando consideravelmente os rebanhos, que gerou grande lucro a Labão. Depois de trabalhar 14 anos por suas 2 filhas, Jacó decide deixar Harã, concorda com os termos de Labão, em vez de ficar com todos os animais, levar somente aqueles de determinada cor como salário. Todos os outros seriam sogro. Com esse trato, Jacó se coloca mais uma vez totalmente nas mãos de Deus, pois somente ele, Deus, poderia determinar quais animais seriam de Jacó, quais seriam de Labão. O fato é que, ao final de mais 6 anos, Jacó retorna para casa como um homem rico. Deus havia transferido parte da riqueza de Labão para Jacó. Deus corrige as injustiças, apesar das invejas e tentativas de trapaça de Labão. Por fim, era tempo de Jacó voltar para casa. O Senhor mesmo dava-lhe a garantia de proteção na viagem. Jacó teme as represálias de Esaú. Na esperança de apaziguar o irmão que se aproxima, Jacó envia 550 animais à frente de sua família. Essa é uma estratégia excelente, mas revela a insegurança de Jacó quanto a acreditar que o seu irmão poderia recebê-lo de forma pacífica. E também, em qual seria a intervenção do Senhor naquela situação? Uma noite antes de encontrar seu irmão Esaú, Jacó se envolve em uma luta única, que dura até de manhã. Um homem que ele identifica como Deus em forma humana. Jacó se recusa a deixar seu oponente divino até que o Senhor o abençoe. Deus então dá um novo nome a Jacó, Israel, que significa ele luta com Deus. Quando enfim Israel encontra Esaú, os dois se abraçam, choram de emoção. Afinal, foram 21 anos de uma turbulenta e difícil separação. Depois de Jacó retornar para casa, encontrar seu pai, Isaac, outra escassez acontece. Porém, antes, Deus já havia enviado um dos filhos de Jacó, José, até o Egito. Como escravo, José fora para lá, vendido por seus irmãos. E agora, José convida Jacó e toda a sua família para irem ao Egito, serem poupados de uma fome devastadora que assolava aquele lugar. Deus abençoou Jacó. Mesmo conhecendo bem suas mentiras e seus enganos, trapaças, manipulações, contudo, Jacó foi expulso de seu lugar seguro, a casa do pai e da mãe, por sua própria fraude. Ele começou a buscar depois disso provisão em Deus. No fim da vida, Jacó era incapaz de fazer qualquer coisa sem a direção divina. Devido a essa total transformação, o Senhor mudou o nome de Jacó, que significa enganador ou trapaceiro,
para alguém cujo sentido da vida é lutar com Deus. E Jacó nos deixa algumas lições. Quem nunca ouviu a expressão, os fins justificam os meios? Jacó nos ensina que isso não é verdade. Deus disse a Rebeca que Jacó receberia as bênçãos em lugar de Esaú. Mas ele não esperou o agir divino. Quando parecia que a bênção de Isaac seria para Esaú, Rebeca escolheu usar Jacó para manipular os acontecimentos. Pagou um alto preço por isso. Porque nunca mais viu os filhos juntos antes de morrer. Jacó foi embora e ela nunca mais o viu até o dia da sua morte. Morreu sem receber seu filho amado. Deus não precisa de nossa ajuda para realizar a sua vontade. Os fins não justificam os meios. A outra lição que Jacó nos ensina é que engano vai gerar mais engano. O pecado sempre terá consequências. A fraude de Jacó fez com que ele tivesse que ficar fugitivo em terra estranha para ficar vivo, trabalhar por muitos anos para um parente igual ou mais trapaceiro que ele, um homem falso. Não conte com Deus para livrá-lo da consequência do engano que você cometeu com os outros. Não conte com Deus para livrá-lo da consequência do engano. A outra lição que Jacó nos ensina é que a maturidade espiritual é uma longa jornada. Logo cedo na vida, Jacó começou a acreditar em truques, enganos e em seus próprios esquemas para conseguir aquilo que tanto desejava. Mas ao fim de seus dias, ele reconheceu a mão de Deus em tudo e até mesmo encorajou seu filho José a esperar com paciência e permitir que o Senhor o levasse para a terra de seus pais. Assim, deixou de lado a falsidade e o engano. Conselho: procure levar sua jornada espiritual de autoconfiança para a confiança em Deus, para que você viva com mais tranquilidade, com menos angústia que o patriarca Jacó. Jacó nos ensina que precisamos esperar, crer que Deus vai cumprir a promessa, porque Deus deu uma promessa a Rebeca, mas ela quis adiantar as coisas e fazer do seu jeito. Que Deus te abençoe. Nós possamos entender que o jeito de Deus será sempre o melhor, o mais íntegro jeito de fazer as coisas. Beijo no seu coração, em nome